História. A beginning is a very delicate time. Passado. Makti and Lisan al-Gaib. Yes. It is a prophecy. Futuro. What did you see? There's a crusade coming. Guerras. He who controls the spice controls the universe. Jihad. Personagens. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. Isso e muito mais. Aqui, no Dunaverso. Mais um podcast do Duna Arrakis Brasil. Saudações Framing, aqui Pascoal Naib. E aqui Hildon Oliver. Se deixarmos a humanidade seguir seu curso sozinha, ela não saberá a verdade sobre o tema. E aqui é a Júlia Forbe. Bem-vindos a Arrax e bem-vindos ao Dunaverso. O Dunaverso é um podcast do Duna Arrax Brasil. Diferente do DunaCast, que analisa cada capítulo dos livros da saga Duna, aqui conversamos sobre qualquer assunto que amplie, contextualize ou complemente o entendimento do universo criado por Frank Herbert. Isso mesmo, aqui temos cafezinho frame com muitas opções, expresso, cappuccino, duplo, ou seja, se Deus criou a Arrax para testar os fiéis, que pelo menos seja com ótimas companhias. E eu sei, né, Hildo, que vocês estavam com saudades de um Dunaverso. E como nunca deixamos de faltar melange de qualidade para o nosso City Fandom, retornamos, Hildon, com um episódio mais que especial. Tô nervoso porque a gente vai conversar com uma pessoa maravilhosa, especial, realmente. Especial. Eu acho que nós vamos... A gente até fala muito, né, sobre como eu, particularmente, eu curto muito gravar o Dunaverso. Né? Acho que a minha primeira participação em voz foi no Dunaverso, né? É verdade. E, bem lembrado. Cara, que satisfação, até porque acho que muito do que a gente vai falar é sobre uma editora que lança muitos livros que eu leio. Olha só, Hildo, a gente vamos conversar sobre livros da ficção científica que foram adaptados para o cinema ou para o streaming e que deram muito certo. E, você lembrou bem, falar de ficção científica no Brasil é fazer associação automática com a editora Aleph, que há 38 anos atua no mercado brasileiro, tornando-se referência nacional e uma das responsáveis pelo retorno do gênero às livrarias e ao grande público. Sentiu o peso desse episódio do Dunaverso, Frame? Vamos ter uma convidada da nave-mãe Aleph conosco e vamos ter mimos de especiaria, livros para sortear com os nossos ouvintes. Mas... E pro editor também, que eu fiquei sabendo. Mas, como eu sempre digo e afirmo, preciso de convidados incríveis para enriquecer nosso bate-papo. Sim, caros ouvintes, nossos convidados já encararam sem medo o teste do Gunjabá e se mostraram humanos, demasiado humanos. Começo sempre com ele, meu parceiro, navegador, editor do DunaCast e Dunaverso, Hildon Oliver. Ah, gente, prazer demais estar aqui no retorno do Dunaverso. A gente pode dizer que até o Dunaverso segunda temporada, né, Pascoal? Sim, pode ser, sim, tranquilo isso. Pois é, prazer, gente, prazer nesse... Vamos bater um papo muito bacana sobre livros, sobre ficção científica, sobre esse universo que amamos e que muitos deles foram inspirados ou tiveram inspirações, não sei. Vamos discutir sobre isso, né? E Rio, daqui a pouco a gente vou apresentar a nossa convidada, mas eu acredito que você esteja tão feliz e honrado quanto eu de termos novamente uma representante da editora Aleph, nossa nave-mãe da ficção científica, nesse episódio. Rapaz, total, acho que até acho que tem 2 episódios atrás, né? Eu até tô lendo, infelizmente não tenho os outros 2 livros, mas eu tô lendo A Guerra do Velho, já finalizando ali nas últimas páginas. E foi muito engraçado, né? A editora Aleph, ela faz muito parte do meu ciclo de leituras, né? O próprio material do Asimov, né? Eu fui ler já com a Aleph, sendo que eu acabava pegando aqui uma edição ou outra
Mas, cara, é uma das coisas que a gente... Até comentei, né, Pascoal, no episódio passado, o quanto eu achava feio as capas, né, americanas. E, assim, Americanas, são horríveis. muitas capas que eu via de materiais do Asimov nunca me chamaram muito a atenção, sabe? E é com a Aleph que me despertou de novo. Cara, eu tô muito empolgado com esse episódio, de verdade, porque, como você falou, faz parte das nossas leituras, faz parte do nosso dia a dia como leitor de ficção científica, né? Então, Hildo, vamos lá, direto da nave-mãe, e já agradecendo muitíssimo sua participação no Dunaverso, caro Frame, que é jornalista e analista de marketing da editora Aleph, Júlia Forbes. Seja muito bem-vinda ao nosso sítio. Oi, gente, é muito prazer, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Minha primeira participação em um podcast, então eu tô um pouquinho nervosa, mas eu tô muito feliz. Você está debutando conosco, Júlia? Exatamente, olha essa honra. A honra é nossa. Total, Vamos fazer juntos, Hildo, a litânia contra o medo, para ver se a Júlia fica mais calma. Mas ela vai arrasar, como sempre. Sim, com certeza. Acho que quando a gente vê o trabalho desenvolvido na Aleph, a gente sabe que Júlia... Cara, é até engraçado a gente comentando, né? Alguns livros, grandes livros da ficção científica, eu li pela primeira vez por conta da Aleph, né? Eu sou apaixonado pela série de filmes do Planeta dos Macacos e também a série de TV, né? E eu só fui ler o Planeta dos Macacos por conta, né? Por conta da Aleph. E eu tô apaixonado por essa série de capas. É do Butcher Billy, Júlia? Essas capas? Algumas são. Acho que Planeta dos Macacos eu acho que é, sim. Agora é tanta capa que às vezes são lindas. Não é? É porque, olha, Júlia, eu sou ilustrador, né? Uhum. E eu sou o tipo da pessoa que facilmente eu compraria algo desnecessário porque a embalagem é bonita. Imagina algo tão necessário quanto o livro, né? Olha só, Hildo. Antes de começarmos a falar sobre livros de ficção científica que foram adaptados para o cinema ou para o streaming e que deram muito certo, vamos para nosso quadro semanal de informações. Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon, Notícias do Império. Júlia Forbes aqui acompanhando a gente. Daqui a pouco, pitadas de melange de Júlia Forbes, com dicas especiais. Estamos aqui só na expectativa. Mas antes de a gente falar com ela e interagir sobre isso... Tem novidade aí, né, pessoal? Tem novidade. E é que bom, né, que o pessoal da Aleph daqui, que a gente vai ficar só falando assim, compra batom. Só que, eu vou. Só que nesse caso traz o Brian Herbert, vai ser uma coisa mais ou menos... Vou ficar só assim, ô Júlia, você já ouviu falar de uma fanfic? Não é fanfic. Júlia, dizendo que as obras do Brian é fanfic. Não é cânone. Aquele velho fanfiqueiro. Mas vamos lá. Não, eu ia falar, não posso fazer promessas, mas eu prometo, a promessa que eu posso fazer é perguntar. Tração. Vou levantar o assunto treinamento. Eu acho que a gente pressionou um pouco a Júlia, que ela disse assim, eu não posso fazer promessa, mas eu prometo. Júlia, vamos... É tipo o Homer quando ele fala, eu nunca me desculpo, Lisa, me desculpe, mas eu sou assim, né? Mas olha só pra falar um pouco da série da HBO Max, né? A gente só pra lembrar que a Warner fez um corte absurdo de orçamento, cancelou séries, demitiu muita gente e vai demitir ainda. Então, assim, o foco dela realmente tá pra séries ou filmes que ela, de alguma forma, vê que vai dar lucro, né? Então, assim, ela não vai investir nada que não dê lucro agora. E Duna foi essa aposta que eles fizeram. Agora vai ter Fiquei muito surpreso, Pois é, vai ter o segundo filme e eles mantiveram a série, né, do Dune The Sisterhood, que vai ser baseado no livro do Brian Herbert, né, e do Kevin J. E com esse bater de martelo, né, Pascoal, a gente até consegue identificar o quanto o próprio Villeneuve, que está envolvido também, junto com o próprio Brian, a gente consegue ter essa identificação de quanto esse próximo filme vai ter esse foco, né? Vai ter essa visão para as Bene Gesserit. E a questão também, Rio, do ele sendo diretor executivo, então ele tá lá, ele iria dirigir o primeiro episódio. Por conta das gravações de Duna Parte 2, ele viu que não ia dar certo.
E aí a Warner e a Legendário coloca o mesmo diretor que você ama, que é de Chernobyl, que é uma série, uma série da HBO que foi muitíssimo premiada. Então você vê o cuidado que eles estão tendo, né, de colocar pessoas de gabarito para guiar essa série. E a série, Hildo, ela vai começar já as gravações em novembro, próximo mês, tá? Então, em novembro, todo o elenco, a showrunner, eles vão para Budapeste, no mesmo local em que está sendo filmado Duna Parte 2. Então, final de outubro agora, termina as gravações, né? A maioria dos grandes, dos atores maiores já saíram, já fizeram as suas partes, mas ainda tá lá. Já aproveita um pouquinho do cenário, da roupa. Exatamente. Aí então você vê que a qualidade, então, parece que realmente vai ser de cinema, vai né? manter do filme, e eu acho que é uma aposta muito boa. Então essa é uma ótima notícia aí para os fãs de Duna. Mas eu queria também falar, Hildon, quero comentar sobre o nosso podcast, tão querido, tão amado podcast, né? Rapaz, eu vi uma notícia que me deixou feliz demais. Eu vi que você postou no Duna Hacks Brasil. Inclusive, sigam o perfil do Duna no Instagram, Duna Hacks Brasil. Esse perfil que o Pascoal há anos alimenta com informações sobre o universo de Duna, das pessoas... É realmente o Naíbe profetizador, né? O propagador da palavra, Pascoal. E eu vi que a gente tá entre os 10 podcasts mais ouvidos de ficção científica do Brasil, cara. É isso mesmo? Cara, tem um site que ele é exclusivo, é o Podcharts. Ele avalia, né? Ele vai diariamente ele dá a colocação dos podcasts pelo Brasil, e ele analisa o desempenho dos 200 podcasts mais acessados no Brasil por categoria. Então tá lá, tem ficção científica, tem terror, tem ação, né? Hoje tá muito em moda também aquela questão de crimes, né? De falar sobre... Coloca lá, né? Então, desses 200, né? Mais acessados no Brasil, a gente sempre está tendo a felicidade de estar entre os 20 mais ouvidos, tá? Sempre nós estamos entre os 20 mais ouvidos. Nesse mês de outubro de 2022, nós chegamos a estar em 4º lugar já, né? 4º, 5º lugar. E isso é possível com o apoio de vocês, né? Então a gente agradece muito aos nossos parceiros, convidados e colaboradores do Catarse, né? Que realmente estão aí, e aí dá essa felicidade, né, não, Rio? Cara, não sei nem o que dizer, sabe? E eu só tenho que agradecer, realmente, é isso que você falou tudo. A gente tem que muito agradecer a você que tá ouvindo, você que indica, você que compartilha, que marca a gente, a galera que apoia a gente, que, olha, eu gosto tanto de vocês, eu tô conseguindo pagar esse cafezinho pra vocês. Bicho, obrigado mesmo. É ver o trabalho da gente dando frutos, isso pra mim me emociona demais. Eu sou chorão, então vou parar de falar agora. E outra coisa, obviamente, a editora Aleph faz parte da história do DunaCast e do Dunaverso, né? Total, cara. Eu acho que se não fosse a Aleph, não tinha nem podcast que a gente ia falar de livro que nem saiu, né? Exatamente. E também pelo apoio, assim, uma das coisas que eu sempre agradeço, a gente já foi convidado para participar de lives quando estava perto do filme. Ó, próximo ano estamos aqui de novo, viu, Júlia? Adriano Fromer, estamos disponíveis. Inclusive, fizeram uma postagem lá no perfil da Aleph, que eu fiquei emocionadíssimo. Colocando a gente lá como um dos podcasts a serem escutados, e aí a gente agradece muitíssimo mesmo, Júlia. A Júlia que tá lá junto com a galera, né, Júlia? Se você quiser até falar quem é essa galera do marketing que trabalha no Instagram, nas mídias sociais, mas eu falei exclusivamente com a Júlia porque é uma das que eu tenho mais contatos por e-mail. E, Hildo, em nenhum momento eu nunca tive um não, né, da Júlia, assim, sempre a gente chega num consenso, ela sempre tá ali para ajudar. E uma coisa que eu falei pro Adriano no primeiro Dunaverso é que, assim, Adriano, vamos tentar chegar mais perto dos fandoms, fazer algumas postagens mais interativas. E eu sempre repito agora, cara, dá gosto, e eu fico esperando as próximas postagens da Aleph, porque só vem coisa legal. Júlia, muito obrigado, e a equipe de marketing, se você quiser citar todo mundo, é importantíssimo. Gente, eu fico até emocionada de ver vocês falando também do nosso trabalho. A gente realmente... É que é isso, né? É muito bom trabalhar com aquilo que a gente acredita, então é uma satisfação muito grande, assim. Eu, durante muito tempo, era aquela pessoa que ficava respondendo todas as mensagens e fazendo todas as interações lá no Instagram da Aleph.
Mas recentemente a gente contratou uma estagiária, a Giovana, e ela assumiu esse papel. E eu tô com muita saudade, na verdade. Eu adorava ficar conversando com o povo, trocando ideia, vendo assim, o pessoal postando os livros que estavam lendo. Só que aí começou a ficar muita demanda de trabalho. E aí a gente chamou uma pessoa que também é uma pessoa ótima, que é a Giovana, que tá fazendo um trabalho maravilhoso também. E aí, além disso, tem a Maria Clara, que junto comigo a gente pensa nas postagens, pensa no conteúdo, não só no Instagram e nas redes sociais, mas nos e-mails que a gente manda, as parcerias que a gente faz, e que é uma coisa que é isso, a gente faz juntas e é um trabalho que é feito com muito carinho, assim, porque a gente sabe que a gente tem essa comunidade de fãs de ficção científica aqui no Brasil, que pra gente é muito importante ter esse contato. E isso é uma coisa que desde que eu entrei na Aleph já era uma meta nossa do marketing, e a gente fica muito feliz de conseguir continuar construindo isso cada vez mais forte. Aí tá sensacional mesmo, sem puxa-saquismo, porque eu cobrava, eu quero conteúdo, e agora a gente tá lá com conteúdo realmente muito legal, muito, muito interativo. E a gente vê que assim que sai alguma coisa, a galera vai lá postar e elogiar. Mas olha só, com essas notícias incríveis, a gente vai agora para o nosso quadro especial, Pitadas de Melange, que são nossas dicas culturais para dar um sabor especial ao nosso dia a dia. E hoje, grande Hildo, nós vamos nos calar, nós somos seres insignificantes diante do que vem aí. Tá? Mas isso eu tenho certeza que eu sou. Vão ser 3 dicas exclusivas da nossa convidada, jornalista, analista de marketing da editora Aleph, Júlia Forbes. Por favor, Júlia, nos dê esses temperos. Então, o livro que eu vou começar indicando um livro, e aí já vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado, porque é um livro inédito da editora Aleph, que vai começar a pré-venda essa semana. O livro se chama O Astronauta, de um cara chamado Jaroslav Kalfar. É um nome meio diferente porque o cara é tcheco, né? E é um livro que é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a publicar na editora, então eu já falei pra todo mundo que eu vou virar a garota propaganda. Esse você vai com amor e carinho, né? Tipo, parte do meu trabalho é esse, né? Ser a garota propaganda, mas eu também tenho uma coisa muito pessoal com o livro, porque eu gostei muito de fazer a leitura. Esse tem uma pitada a mais, Exato. então. Eu sempre vou. Eu confesso que eu sou parcial porque eu gosto dos livros que a gente publica. Eu leio, tipo, a gente já lia. Mas é que esse foi um que eu li bem antes de lançar, então eu tô pensando nele há muito tempo, eu tô muito animada pra falar sobre ele com as pessoas. Júlia, ele foi lançado quando, esse livro? Ele foi lançado, acho que, se eu não me engano, é 2017. Ah, então é recente, né? É recente. E legal. Ele vai virar um filme da Netflix. Não, quando você falou assim, é automático. Vai ter um filme da Netflix? Isso, então tem tudo a ver com o tema. Vai ser um filme da Netflix com Adam Sandler, que vai sair no ano que vem, mas a gente não tem ainda muitos detalhes. O Adam Sandler é sempre uma incógnita, né? Porque tem o Adam Sandler, filme bom, e tem o Adam Sandler. Pelo que você tá me falando, tipo, vai ser o Adam Sandler do Joias Brutas, né? Eu acho que vai ser mais essa vibe mesmo, porque só pra explicar um pouquinho como é que vai ser o livro, ele é sobre um cara que ele é um astronauta tcheco que vai numa missão pra poder investigar uma poeira cósmica que aparece entre o planeta Terra e Vênus. Ninguém sabe o que é, então ele vai ser o primeiro homem a desbravar esse mistério. Curioso, viu? E aí ele faz a viagem sozinho, e ele é o primeiro homem da República Tcheca a ir pro espaço, e aí durante a viagem ele descobre que tem uma aranha alienígena na nave com ele, só que ele não sabe muito bem se ela é a imaginação dele, se ela é real. Caraca. E aí ele começa com ela sobre, a vida dele na Terra, e ele tem uma mulher que ficou pra trás, e aí o pai dele, o protagonista passou a infância antes da Revolução, da época da União Soviética, então ele lembra da época da União Soviética, e o pai dele trabalhava no regime comunista, mas aí depois teve a Revolução que acabou com o regime soviético. Enfim, é uma coisa bem... Tem vários bate-papos e várias reflexões, e fica voltando na história. Me lembrou a vibe do Solaris, cara. Começa aquela questão. Quando Júlia tava falando, eu tava lembrando... Ela falou o nome do autor, já fiquei, o cara é russo, né? E eu adoro ficção científica russa, eu acho fantástico. E Solaris é um grande clássico russo, né? E, não, a gente tá falando do original, gente, não do George Clooney, tá bom? E quando tu falando assim, me veio uma vibe tanto HP Lovecraft, veio uma vibe também, sei lá, meio, como o próprio Pascoal falou, Solaris, então muito curioso, viu? Muito curioso. Eu quero ler esse livro. Esse livro é ótimo. E tem uma vibe Solaris mesmo. Isso é uma das coisas que, inclusive, a gente vai falar bastante desses paralelos, mas tem uma coisa, também mais meio bem-humorado, tem umas coisas meio... Ótimo.
engraçado. Mas não é um livro engraçado, não é que tipo que nem o Scouse, que quando você lê um livro do Scouse, tipo, você dá risada quando você tá lendo, mas tem umas tiradas, sabe? Tipo, umas sacadas. E tem um pouco dessa coisa, um pouco de ficção histórica também, porque ele fica falando sobre como é que era na época da infância do protagonista, tipo, como é que era a cultura tcheca, umas coisas, muitos detalhes que eu particularmente gosto muito, porque além de ficção científica também quando tu falou disso, me veio muito na memória o Adeus Lenin, né? Que é um filme que eu acho fantástico, fantástico. E quando tu falando assim, engraçado, um Adeus Lenin sci-fi? Pode ser, porque tem essa coisa também, né? Tipo, o fim do regime soviético, essa transição. Então acho que tem os temas parecidos, sim. Legal. Primeiro tempero aí da Júlia Favre já tá aqui. Primeiro, né? Tem mais. Já tá. A gente já tá colocando. E já tava querendo me fazer gastar dinheiro. Falei que o dinheiro que eu não tenho. E aí, minha segunda indicação aí já não precisa gastar dinheiro, porque é um podcast. Porque eu sou viciada em podcast, gente. Então, assim. Ótimo. Inclusive, vocês falaram do post que a gente fez, indicando podcast de ficção científica. Esse era um dos podcasts que tava lá. Que é o Paciente 63. Nossa, eu amo. É muito bom. Seu Jorge, tudo pra mim. Sim, é muito bom. Assim, é um podcast que, na verdade, era uma produção chilena, se eu não me engano. Acho que é chilena. E aí foi traduzido e trouxeram pro Brasil nas vozes de Seu Jorge e Mel Lisboa. E aí é um cara que aparece ele falando que ele voltou no tempo do ano 2062. E falando que ele precisa impedir que o fim do mundo aconteça. E é muito bom, e já teve 2 temporadas, a terceira temporada tá prometida pro final do semestre, então eu tô, assim, ansiosa. Eu preciso ouvir, então eu vou novamente... não acredito, Pascal, vou colocar ouvir, shame, pode colocar aquele shame no Game of Thrones, que eu vou andando, assim, na rua. Shame on you. Shame on you. Não ouvi, mas eu vou consertar esse meu erro. Cara, é muito bom. É assim, o Seu Jorge, eu acho ele, inclusive, perfeito, o Júlio ter falado, né, que Seu Jorge passou recentemente uma situação super complicada nesse país distópico que a gente está vivendo, que eu não consigo... O que tá acontecendo? Então, sério, ouçam o Seu Jorge, ouçam o podcast, que eu acho maravilhoso. Sabe, é um sci-fi da melhor forma possível, brincando com vários conceitos, criando conceitos, fazendo a gente acreditar numa teoria maluca, acreditar em tudo. Eu sou o cara que eu acredito em tudo, eu sou um believer. Total. E é rapidinho de ouvir, os episódios não são longos, e é isso. A única coisa chata é que não tá terminado, né? Ainda não teve a conclusão, mas aí só é ficar nervoso querendo esperar chegar logo, e é isso. E o Seu Jorge, né, Hildo? Que voz gostosa. Não tem que... Nossa senhora, bicho. Eu aceitei até ele fazer aquela versão esquisita de Blowers Daughter, né, do Damien Rice, mas eu aceitei. E o cara que tá no filme do Steve Zissou, cara, né, cantando David Bowie, esse homem, ele merece todo o meu amor e meu respeito. Com certeza. Vamos para a terceira dica da Júlia. Temos mais uma. Aí, pra fechar, é um filme mais comédia. Na verdade, é uma comédia romântica e ficção científica, o que eu acho que é fantástico quando isso acontece. Sim. O filme é Palm Springs, que também é tipo, é isso, é um dia da marmota, mas com realidades paralelas. Não é realidades paralelas, mas é tipo um dia da marmota, mas... Sabe que filme é esse, Dia da Marmota? Sim, é com o Bill Murray. Isso, é isso. Aqui no Brasil, ele ficou como o Feitiço do Tempo. Isso, aqui na minha cabeça, nós chamamos de Dia da Marmota. O Dia da Marmota. É verdade. Mas Feitiço do Tempo. É uma vibe meio Feitiço do Tempo, só que é mais engraçado. E eu adoro o Feitiço do Tempo também. Eu amo o Feitiço do Tempo, acho que é um dos meus filmes favoritos. Eu amo Bill Murray, eu acho o Bill Murray uma pessoa essencial. Não, mas eu gosto muito dele também. E o Palm Springs tem essa vibe, mas é um filme bem recente. Acho que saiu esse ano, na verdade. Aqui no Brasil saiu no streaming esse ano. Eu vi muita gente falando bem dele mesmo, Júlia, mas eu realmente não assisti ainda. Olha, qual é o streaming que tu lembra, assim, qual é que dá? O Star Plus? Star Plus, ok. Star Plus vai ter que pagar agora, viu? Star Plus pra gente. Na moral, Star Plus mesmo, foi até confirmado, porque eu não queria passar informações falsas, mas é isso. Legal, então anotado aqui as dicas da Júlia, já abastecidos com essas dicas da nossa convidada especial, e com as notícias, né, do universo de Duna.
Sister of Dune, Sisterhood, né? Brian Herbert, assim, Uma fic do Brian Herbert. Vamos então, grande Hildon, para o 7º episódio do Dunaverso. Grande Hildo e Júlia, mas eu vou começar aqui com Hildo. Com certeza, Hildo, você já deve ter lido um livro e ter pensado assim, como seria incrível se tivesse uma adaptação para o cinema ou para uma série, né? A gente fica imaginando quem poderia ser o showrunner, o diretor, os atores perfeitos para interpretar aquele personagem. Não, eu já monto o elenco todo na minha cabeça, né? Hildo, diga assim, você já teve essa ansiedade com alguma obra, ou mesmo continua esperando que ainda adaptem um livro que é inesquecível para você? Cara, eu vou te ser honesto, assim, aconteceu recentemente, né? Uma das minhas obras favoritas do Asimov é A Fundação. Eu acho o primeiro livro, inclusive, eu acho uma obra-prima de vários conceitos estabelecidos ali. Então teve, né, a adaptação recente. Sim. Dividiu, né? Dividiu. Né? Tem na Apple TV. Eu curti bastante. Eu curti muito e entendi muito das mudanças ali. Até porque, vamos ser honestos, né? A gente ama o Asimov, mas o Asimov não sabe escrever mulher, né, gente? Desculpa. Não sabe. É verdade. Vamos ser honestos. Mas não. Então eu gosto demais. Só que tem um livro, tem 2 livros em específicos. Um é porque eu tô finalizando ele agora e quero muito pegar os demais livros. É A Guerra do Velho. Porque até como o Júlia tava falando mais cedo nas pitadas, né? De bastidores também. No bastidores não, no pitadas, né? Bastidores não vai falar não, que a pessoa vai ficar curiosa. Só a gente, se você pagar o Patreon é o episódio proibidão. Mas, assim, o Guerra do Velho, cara, ele é muito engraçado, né? E ao mesmo tempo ele tem essa pegada de Tropas Estelares também, que eu curto, que é outro livro também publicado pela Aleph, né? E agora eu percebi que muitos dos livros que eu gosto são publicados pela Aleph. E assim, o Guerra do Velho pra mim tá pronto, sabe? Ele tem tudo. Inclusive, Bill Murray devia fazer o Guerra do Velho. Ô, Hildo, mas vai ter, você sabe, né? Eu tô sabendo. Netflix comprou, mas faz um tempo que eles estão com os direitos e não saiu mais nada. Mas Netflix tá desde 2017 com os direitos de Conan também, ninguém sabe mais nada, né? Então, teoricamente vem aí. Um dia vem. Mas eu vou te ser honesto que eu também queria, falando do Asimov novamente, tem 2 livros dele que eu já queria muito tempo, aí você pode até falar, Hildo, mas um deles já foi. Não, gente, não foi. O Eu, Robô não foi adaptado para cinema. Ali é um filme estranho do Will Smith, que é com ação, com uma loucura, que eu não desgosto, eu me divirto com ele, mas não tem nada a ver com o Eu, Robô. Mas eu falo mais do Fim da Eternidade, que é um livro do Asimov que eu acho fantástico. Eu acho mais difícil de ser adaptado, mas nada é impossível, né? Eu acho que algumas obras que a gente sempre achou que seriam impossíveis foram adaptadas e foram bem adaptadas. Então, tenho essa curiosidade nessas obras, sim. Eu fico até, a Júlia até falando, né, do próprio Guerra do Velho, tá vindo aí, tô esperando, Netflix, me ajuda. Perfeito. E olha só, é óbvio que eu vou fazer essa mesma pergunta para a nossa convidada, mas eu gostaria de saber antes, Júlia Forbes, eu queria saber como começou essa tua paixão pela leitura e especificamente pela ficção científica. Por favor, fale aqui um pouco. Então, eu sempre gostei muito de ler desde muito criança, assim. Eu era aquela criança que não interagia com outras crianças e ficava lendo, sabe? Em ocasiões, tipo, você criança brincando e eu tava lá com meu livro enfiado, meu nariz enfiado no livro. E aí, a ficção científica, na verdade, veio através do cinema. Foi com Star Wars, como a grande maioria das pessoas. Quase todo mundo, não tem como fugir. Uma coisa que eu assistia muito com o meu pai, inclusive, que é um grande fã de Duna. Que bacana. Como é o nome dele, Júlia? O nome dele é Carlos. André Carlos, saudações, Fremen. Ele é um Fremen? Esse nome tem cara de Fremen. Eu acho que ele é um Fremen. A Júlia vai falar um pouco mais. Vai lá, eu gosto. Ela me fala nos bastidores. Eu preciso que ela compartilhe. Aí meu pai, e eu sempre assisti com ele me levava no cinema pra ver os filmes lá de Star Wars da trilogia das prequels. Só que
ele sempre me falou que, na verdade, ele amava Star Wars, mas a ficção científica favorita dele de todos os tempos era Duna. E ele tentava me Um homem sagaz. De bom gosto, inteligente é outra coisa. Sim, continue. E ele tentava me explicar sobre o que era, mas ele não é muito difícil explicar pra uma criança, tipo, tem uns velhos, tem um deserto, e tem um cara que ele é o Messias, e tipo, fica muito difícil de explicar. E aí mas ele sempre falou, e aí depois, né, quando eu fiquei mais velha, ele me contou que a história dele é parecida com a do Pascal, que ele foi no cinema, assistiu Duna do David Lynch, não entendeu nada, mas adorou, voltou pra casa, leu o livro e leu todos os livros, e até hoje ele é apaixonado, assim. E aí quando eu fui ler, Olha que massa. quando eu fui ler o Duna, não foi nem por causa do trabalho, foi por causa do meu pai, assim, não foi nem a edição da Aleph, foi o da Nova Fronteira. Que legal. Mas é engraçado, Júlia, eu conversando muito, assim, com a galera mais nova, né? Eu já dobrei a casa dos 40, né? Pascoal também, né, Pascoal? Não mais, eu sou o velho Naíbe aqui. É um velho Naíbe, eu sou um velho navegador e Pascoal é um velho Naíbe. E é engraçado que eu percebo que muita molecada, assim, foi muito impactada pelas prequels, né? Eu até digo assim, gente, eu não vou criticar as prequels, da mesma forma que eu não posso criticar o filme do David Lynch, né? Até primeiro, David Lynch é um desgraçado de um gênio, com toda a problemática que ele teve, orçamentária e tudo, ele conseguiu entregar um filme que é confuso. Sim. É confuso em seus aspectos, lindo. Mas que despertou. Ele é muito lindo e ele despertou de meu desejo. Mas é engraçado que o que me desperta na ficção científica, Pascoal, não é Star Wars, né? É Star Trek. Eu também curto muito isso. Eu amava Star Trek, cara. Eu amava Star Trek porque eu olhava Star Wars, engraçado, eu já pivete, eu não conseguia enxergar o mesmo grau de sci-fi que eu via. Assim, é como se eu dissesse assim, não, Star Trek, apesar daquela loucura, né? Daquelas roupas ridículas, ele tinha um quê, aqueles macacos bizarros, ele tinha um quê de seriedade que eu não via em Star Wars. Pra mim, Star Wars era tipo He-Man. Sim. Sabe? Que tinha nave, mas também tinha espada. Sim, mas Star Wars é um pouco um conto de fadas, né? Tipo, uma fantasia, né? Começa com, tipo, uma galáxia tão distante. Tipo, isso é uma grande era uma vez que o George Lucas fez, assim. Tem essa vibe. Exato. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto também. Eu adoro essa vibe, essa mistura. Não. Ficção científica que tu não sabe direito onde que é. Tem essa... Eu adoro. Tem um filme, Júlia, que eu amo de paixão, que é o Crew. Sim, Crew, é de fãs. Crew, isso. É um livro, que cara. Você não, é uma parada meio He-Man, né? Também, de novo. Porque o He-Man é um bárbaro pelado, gigante, mas tem nave estelar, tem laser. Exato. Mas tem espada, tem dragão. Eu adoro esse conceito. Não, olha só, eu também, falando aqui com a Júlia, né? Eu vou falar uma curiosidade. A Júlia vai achar que eu tô stalkeando ela, mas é o jeito. Olha só. Ixi. Além de jornalista, a Júlia também iniciou uma faculdade de História. O Rio é formado em História. Mas ela acabou optando pelo jornalismo. E ela também, né? Então ela foi quase uma companheira. Sabe o que é engraçado, Júlia? A história eu terminei, mas eu acabei optando também por outro curso que eu não finalizei, que é Publicidade e Propaganda, que é muito próximo ali, né? E ela tem uma outra coisa em comum com você, Hildo. O amor. Ela tem um cabelo grande. Tem, mas o amor por gato. Os meus estão aqui no meu pé aqui. As minhas não estão aqui, eu tô no meu quarto e elas estão com a minha irmã agora. Legal, gente. Elas são tudo pra mim. E sim, eu fiz mas fala só essa questão da faculdade de História. Tu iniciou, aí viu que não era muita vibe ou preferiu o jornalismo? É que eu comecei História e é que eu gosto muito de História, tanto que eu tava falando, né, quando eu comentei do astronauta. Ela começou a História e disse assim, não quero passar fome. É isso, gente, desculpa. É porque assim, eu comecei História e aí eu não gostava da academia, não queria, tipo, ser pesquisadora, eu achava chato. Aí eu falei, dar aula. Aí eu comecei a dar aula, daí, tipo assim, fui estagiária em escola, depois eu assumi uma sala de cursinho, e eu era muito ruim, cara, eu não sabia dar aula. Era eu, Júlia. Aí eu falei, não, pera, se eu vou fazer uma coisa pro resto da minha vida, tem que ser uma coisa que eu sinta que eu sou minimamente boa. Aí eu fui pro jornalismo. Eu sempre, tipo, eu sou muito da comunicação, né? Então eu fui pra essa área que eu achei que era mais a minha cara a longo prazo e eu acho que foi um grande acerto. Falando nisso, já que você tá falando que foi um grande acerto, a gente vai falar um pouquinho, claro, dos livros que viraram filmes, mas é importante, eu quero conhecer um pouco mais aqui o trabalho da Júlia, porque tem tudo a ver com a Aleph e com a ficção científica. Você lá é analista de marketing, né?
o que é um analista de marketing. E eu também queria saber sobre a tua opinião, né? Sobre se a ficção científica ela está sendo consumida por um novo público, um público maior feminino. Inclusive, muito feliz de toda a galera do marketing da Alice serem mulheres, né? Muito, muito legal. Então eu queria saber se isso é um mito ou realidade, que a ficção científica não atrai tantas mulheres ou não. Eu queria a tua opinião e falar um pouco sobre o que é ser analista de marketing. Então, a analista de marketing é isso. Algumas funções que tem os nomes só pelo nome. Basicamente, a gente, como somos poucos no departamento de marketing, eu faço um pouquinho de tudo. Eu faço planejamento de redes sociais, eu fazia interação e agora eu não faço mais, mas eu continuo acompanhando. A gente pensa em estratégias para fim de divulgação. A gente faz parcerias, então é um pouquinho de cada coisa dentro desse grande mundo do marketing que tem a função, né, de falar, de divulgar a marca e os produtos para o público. Sobre a questão do feminino, tu acha que a galera, o público feminino tá vindo com tudo aí na ficção científica? Tinha uma resistência? O que tu acha? Eu não tô na Aleph há muito tempo, né? Eu entrei na editora em 2020, então, inclusive foi em outubro, eu tô completando 2 anos de Aleph agora em outubro. Parabéns. Obrigada. E uma coisa que, assim, eu sempre trabalhei majoritariamente mulheres no departamento, e a gente... E eles sempre falaram isso, né, que tinha um público masculino muito forte, tipo assim, o público da editora era muito masculino, mas as mulheres também sempre estiveram lá, assim, essa coisa de que, tipo, que a Aleph não vende livro pra mulher não é muito verdade, assim, mesmo o nosso público, a gente vê, por exemplo, no Instagram, é meio empatado, meio 50%, 50%, mas mulher é um pouquinho na frente de público, tipo, de seguidores no Instagram, assim, tem um pouquinho mais de mulheres seguindo a gente do que homens. Legal, que bom. E essa é uma preocupação que a gente tem, né? E não é à toa que a gente só tem mulher no marketing, porque a gente sabe que é importante falar com essas pessoas, especialmente porque é isso. A gente tem essa vontade de publicar mais mulheres, e a gente tem mulheres muito importantes no nosso catálogo. Tipo a Úrsula, que é a minha autora favorita. Sim, eu amo a Úrsula, gente. Leiam Úrsula, pelo amor de Deus. Sim, leiam Úrsula. Qualquer coisa. Ela faz tudo, essa mulher, ela faz tudo. É impressionante. Maravilhoso. É impressionante. Não, e eu até falando, e repetindo mais uma vez, né? No primeiro episódio que o Adriano esteve aqui, pedir, né, essa maior interação, e não tem como, né, a gente não perceber como tá tudo mais dinâmico, a qualidade do conteúdo tá cada vez melhor. Não é que fosse ruim, né, mas ele tá cada vez melhor. E para completar, Rio, da própria Julia Forbes está fazendo vídeos incríveis. Legal. Desde dicas de como ler Asimov até um vídeo mais recente em que ela mostra livros que ganharam os 2 prêmios mais cobiçados da ficção científica, que é o Hugo e o Nebula. Então, já vou ver todos. Júlia, eu fiquei mal acostumado. Quero mais vídeos seus. Quero. Só para situar os ouvintes, cara, o Adriano Fromer, ele é o diretor executivo da editora Aleph. Ele participou do primeiro do Universo, falando um pouco aqui de como foi a saga. Foi uma saga para trazer a saga do Duna, né, aqui no Brasil. Como a Aleph resgatou, que estava esquecida há mais de 2 décadas. E também a gente teve um Dunaverso aqui, falando com o Fernando Baroni, na época, falando sobre o audiobook do livro Duna. Foi no 3º episódio. E, a pergunta que eu não fiz, Júlia, tu já teve algum livro de ficção científica que te fisgou e que você queria muito ver nas telonas ou algum seriado? Pergunta engraçada, porque eu não tenho tanto esse apego, essa vontade de ver no cinema, porque quando eu leio um livro, eu não consigo visualizar, assim. O Ridon estava falando, né, que ele imagina, fica pensando no elenco, sim, essas coisas, eu não consigo fazer isso. Quando eu leio, eu não tenho essa visualização. Então eu tenho um pouco... Mas é coisa de ilustrador, é verdade, esse é um ponto. Eu não tenho muita senso estético visual, assim. Eu sou muito do texto. Então, quando eu leio, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu fico pensando, assim, tem livros que eu não gostaria, inclusive, que eu amo muito, mas que eu não gostaria de ir pro cinema, porque eu fico pensando, cara, não sei se faria justiça. Mas eu acho que a escolha do Guerra do Velho do Rio foi uma boa mesmo, porque esse livro é maravilhoso. E ele tem, assim, o Scouse escreve de um jeito que é mais... É muito da ação, assim, também. Então eu acho que seria um que daria muito certo no cinema, ou uma série, ou sei lá, o que seja. Ele é muito audiovisual, né? Assim, ele funcionaria como podcast, ele funcionaria como várias coisas.
Eu curto demais, Agatha. Tô curtindo, né? Vocês falando em livros que descrevem as coisas pra gente imaginar alguma coisa. Eu leio muito lentamente, né? Eu sei que é uma... Mas é porque é meu jeito de ler, eu gosto de ler, vou rabiscando. E eu fico brincando que às vezes o Senhor dos Anéis eu parei porque descrevia tanta coisa que é ótimo, eu já li a primeira parte, o segundo livro, só não finalizei. Mas eu fico brincando que tem que imaginar muita coisa, a cor da flor, não sei da onde, né? E Duna é tudo deserto, é tudo branco, então não tem o que eu imaginar, ótimo. Eu vou só acompanhar os personagens, fica mais fácil pra mim. Mas pegando esse gancho aí da Júlia, né? Com certeza, Júlia, claro, você já leu Periféricos do William Gibson. E a Aleph, não, ficou linda mesmo. A Aleph caprichou na apresentação do livro, na edição desse livro. Tá lindão. E coincidentemente, e eu não acredito em coincidências, e sim em sincronicidade, hoje, sexta-feira, dia 21 de outubro, está estreando na Amazon Prime a série inspirada no livro, dirigida pelas mesmas pessoas, Hildos, que fizeram o Westworld, e tendo a Chloe Grace como protagonista. A Chloe, eu a amo desde Kick-Ass, que pra mim a Chloe é a Alia de Duna, é a meninazinha que sai matando todo Moritz, mundo. Né? Não tem como, né? Ela é a... Cara, engraçado, eu lembro da Chloe Moritz no Vovozona 2. Não, gente, ela fez umas escolhas. Mas o primeiro filme que ela me impacta... Ela... Não, mas é o primeiro filme dela que me impacta. Sabe que é Chloe Grace Moritz, né? Só pra poder dizer que eu tô ficando doido. Isso. Eu só chamo, eu só chamo Moritz. Mas o primeiro filme que me impacta dela é quando ela faz o 500 Dias com Ela, que é um filme que eu adoro. E ela joga um choque de realidade no irmão merda dela, né? Sim, porque o Tom acho que é Tom Hanks, eu nunca lembro o nome dele. É o Joseph Gordon-Levitt. Que é o Joseph Gordon-Levitt, né? Isso. Gente, ele é um merda. Então, ela é perfeita porque ela joga na cara dele. E a frase que ela fala assim, não é porque uma menina curte as mesmas coisas estranhas que você curte, ela é a mulher de sua vida. Cara, ela é muito boa, cara. E ela em Kick-Ass, ela é fantástica. E aí Tô bem curioso. Júlia, por favor, fale um pouquinho, claro, sem spoilers. Assim, eu comecei a ler, tá? William Gibson. Lembrando, né, Pascoal? Pra quem não sabe, o William Gibson, ele é o mesmo cara do Necromancer, né, gente? Neuromancer, exatamente. Neuromancer. Desculpa, do Necromancer. Neuromancer. O seu lado, City... tá puxando. É horrível. Essa parte aí, escura. Hildo, eu gosto. Desde o último do Nacast, abra sua flor de lótus. Senão... Tem que abrir, eu tô com muito ódio no coração. Mas, Júlia, o William Gibson é conhecidíssimo, né, por Neuromancer. É um livro que eu li muitas vezes, porque eu sou apaixonado por Matrix. E é óbvio, toda a inspiração, assim, muita coisa de Matrix está ali em Neuromancer. Uma das coisas que as pessoas reclamam do Neuromancer é porque parece que o William Gibson ele tem uma escrita mais complicadinha no Neuromancer. Ele que tu falasse um pouquinho do Periféricos, eu comecei a ler e são capítulos curtos e flui muito tranquilamente. É impressão minha ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Isso é uma coisa que a gente tá... Esse livro, né, o Periféricos, a gente lançou aqui no Brasil, acho que foi em 2020. Eu tinha acabado de entrar na editora. Foi em 2020. Mas a gente... Então é muito legal que a gente tá tendo essa oportunidade de trabalhar com ele de novo, sabe? Pós o lançamento, porque é um livro que é muito legal, que tem essa coisa muito cyberpunk, mas que consegue atrair um leitor que talvez não tenha gostado tanto do Neuromancer, justamente por causa disso, né? Que o texto é mais difícil, é mais difícil de entender, de conseguir acompanhar, e o Periféricos tem a forma que a história é contada acaba conseguindo dialogar com pessoas que talvez não tivessem gostado de Neuromancer por causa do texto especificamente. Mas tem esses elementos cyberpunk, consegue imaginar, inclusive isso, mesclando temas de tipo, desde sabe, realidade virtual e viagem no tempo e tipo, vários elementos diferentes. E no fim das contas é um grande thriller, né? Tem essa coisa do mistério, tem um pouco mais de ação, então é uma coisa que faz sentido, sim, isso que tá falando, Pascoal, de
ter essa diferença em relação ao texto mesmo, em relação a Neuromancer, apesar de ser o mesmo caso. Não, eu fiquei muito já querendo saber mais, porque eu vi o trailer, né? Assim, o trailer tá muito legal, tá muito... É claro que trailer engana, mas assim, a gente vê também quando tá sendo uma coisa bem feita. Parece que tá sendo muito bem cuidada, a Amazon tá investindo muito na questão de séries, tem séries sensacionais. Eu acho, o William Gibson no Twitter dele é direto postando, né? Assim, tá igual o Brian Herbert, é? Tá animadinho. Brian Herbert, bem lembrado, Rio, do Brian Herbert. Mas o William Gibson no Twitter dele é só o que posta, e o trailer também é muito legal Cara, mesmo, mas tem que falar o quê? É engraçado que, assim, lógico, não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo, o que eu vi, a sensação, meio que me lembra um filme que é baseado em outro autor de ficção, também publicado pela Aleph, que é o Philip K. Dick, e eu senti aquele gostinho, é um filme que pouca gente fala, eu lembro que eu adorava esse filme, na época eu trabalhava na locadora, olha aí, em 2005, 2006, por aí, esse filme saiu direto pra locadora. Oi, Hildo, explica pro nosso público mais jovem o que é uma locadora, né? O que é uma locadora? Gente, era Netflix, né, que nós tínhamos na época, era uma loja onde você ia alugar filme. Era Netflix. E detalhe, todo mundo esperava a sexta-feira, porque só devolvia na segunda. Então você tinha que chegar muito cedo na sexta-feira pra pegar os melhores filmes, né? E o que, cara, eu como sempre gostei muito de ficção científica, o quanto eu amei esse filme, que era o Scanner Darkling, acho que em português ficou o Homem Duplo, uma coisa assim. Isso, Homem Duplo, né, que é de um diretor que eu adoro, que é o Richard Linklater. Exatamente. E tem o Keanu Reeves, tem o Robert Downey Jr., cara, o elenco é fantástico, o bicho fantástico, é um filme super esquisito e assim, ao mesmo tempo, ele me lembrou algumas coisas em Periféricos, né? Eu tô com essa vibe. Eu não sei se é a cor, porque o trailer tem muito dessa brincadeira com cores. E isso me chama muito a atenção, sabe? O próprio... Eu curto o sci-fi, que é muito possível, né? Acho que é por isso que eu curto tanto, principalmente as 2 primeiras temporadas do Black Mirror, né? Porque é um sci-fi meio que possível. Amo o sci-fi impossível, sou fã. Mas aquilo ali que tá batendo na nossa porta, né? Como aquele episódio fantástico do Grão, que pra mim, eu terminei ele chorando numa deprê absurda, porque tinha levado um chifre recente, né? Falo mesmo aqui pra todo mundo. E me identifiquei muito. Então eu curto muito o quanto o sci-fi brinca com esse joguinho, né? De mostrar que a gente, no fundo, nós somos todos meio deprimentes, né? Não, e o legal, né, Júlia, é ver que cada vez mais a gente tá percebendo que as grandes indústrias, elas estão percebendo que o sci-fi tem retorno, né? Tem retorno, e eu acho que, a gente vai falar mais na frente, Duna atualmente é o carro-chefe com relação a isso. Eu acho que abriu muitas portas para filmes, tanto que o próprio Villeneuve, né, vai também colocar o encontro com o Rama do Arthur C. Clarke. Sim. Vai ser, legal, depois de Duna, ele vai pro encontro com o Rama. Então, assim, abriu as portas e aí a gente não vai voltar atrás, né? Vai ser cada vez mais sci-fi na veia e Aleph aí. Só pra lembrar, tá, pessoal? O Periféricos vai ser um dos livros que a Júlia prometeu pra gente, que a gente vai sortear. E aí a gente vai daqui a pouco dizer os outros 2 livros. Você queria complementar mais alguma coisa do Periférico? Sim, a capa linda, viu? Lindíssima a capa. Essa capa do Pedro Inouye é maravilhosa. Eu acho ela muito bonita. Eu confesso que no começo eu fiquei um pouco em dúvida quando eu vi a primeira vez, mas eu hoje em dia sou muito apaixonada por ela. E dialoga um pouco, né, com essa coisa meio... essa transformação, né? Eu não sei, eu gosto muito. Nossa, eu não tinha visto a capa, Júlia. Ela é lindíssima. Muito eu não tinha visto a capa, ela é lindíssima. É lindíssima. Gente, é muito linda. Dá vontade de comprar. Igual como você falou, só pra colocar na estante virada, assim. Pra ficar olhando. É igual eu tenho as edições definitivas do Monstro do Pântano, do Alan Moore, eu digo que não é um quadrinho, é um action figure, né? Que a gente só deixa lá pra ficar. Eu tenho aqui, eu recebi da Aleph também, o Pocket do Duna. Lindo. Acho que eu tirei da caixinha. O meu tá exposto aqui na minha estante também. Ele fica... Tipo assim, tem vários livros da Aleph aqui, né? Porque eu deixo do meu lado pra trabalhar. Mas o do Duna Pocket eu deixo ele exposto pra todo mundo. A primeira coisa que você vê quando entra no meu quarto é o Duna Pocket. Tá aqui, eu tenho meus bonequinhos sentados em cima dele. A gente tá sentado em cima dele é o Duncan Idaho e a Jéssica. Só isso. Depois eu tiro uma foto e mando pra vocês verem.
Mas olha só, do Periféricos aí, hoje está estreando, vão assistir, eu vou assistir, né? Já estou ansioso. Eu vou ver se eu consigo adiantar um pouco mais minha leitura, para poder terminar antes de ver a série toda. Mas a gente vai passar para dois livros clássicos. A gente começa com o Periféricos, mais recente, mas a gente vai falar 2 livros clássicos, Hilda e Júlia, que fizeram enorme sucesso nas telonas, que foi 2001, Uma Odisseia do Espaço, do Arthur C. Clarke, e Laranja Mecânica, né? Que... Dois filmes adaptados, dirigidos por Kubrick, né, cara? São 2 filmes dirigidos pelo Stanley Kubrick. O 2001, ele foi publicado em 1968, porque ele foi feito ao mesmo tempo que o filme. O roteiro do filme foi feito junto com Arthur C. Clarke, aí depois ele lançou o livro. Acho que a gente pode começar por 2001, né, Hildo? Eu tenho que, inclusive, dizer que eu agradeço muito a Aleph, porque foi lendo 2001 que eu entendi. Sim. Eu não entendi nada do filme. Se você, cabeçudo, chega e diz, não, mas Hildo, você não entende. Não, pra mim era um bebê gigante. No final do filme, eu não entendi nada. Mas era aquele filme que você não entende nada, mas, pô, que filme bonito. Júlia, eu acho que é isso, assim, o filme, eu acho que também tem uma questão de gosto, eu acho que até mesmo de amadurecimento. Não é pra qualquer pessoa que vai assistir o 2001 e vai dizer, cara, que obra. Não. Mas, ao você ver um filme que é feito em 1968, com a qualidade que continua até hoje, pelo menos de visual, né? É algo digno de falar, né, Júlia? Não tem como. Sim, não, e assim, uma coisa, o 2001 é o meu livro favorito do Clarke, né? E eu lembro que eu li primeiro, depois eu fui assistir o filme. E o negócio é que, eu tava falando antes, né, que às vezes eu leio o livro e eu não consigo visualizar, e então, ao mesmo tempo que tem alguns livros que eu tenho medo de ver adaptado, tem outros que eu acho muito curioso como a interpretação que a pessoa faz, sabe? Porque é isso, não tem como você... Tem coisas que tá em 2001 que não tem como... Não são visuais, são conceitos que estão no papel. Então, como a pessoa, no caso o Kubrick, transforma isso em elementos visuais, é sempre muito interessante. E eu acho que esse filme tem muito disso, apesar de ter, enfim, cenas que são mais diretamente adaptadas, eu acho que essa interpretação é grande parte do trabalho que o Kubrick faz, justamente por ser um grande diretor. E o fato do livro ter sido escrito ao mesmo tempo do filme, né, que foi uma coisa meio que conjunta, assim, dos dois, acho que alimenta, é isso, né, porque as diferenças entre o livro e o filme é meio que a diferença entre as duas cabeças que estavam pensando naquela história naquele momento. E, assim, tem umas mudanças que são bem pequenas, assim, o planeta para que eles vão são diferentes no livro do filme, umas coisas que são elementos muito pontuais que eles mudaram por causa de, sabe, visões diferentes. Então eu acho isso interessante. E teve várias capas lindas da Aleph, né? Várias versões do 2001. Teve uma até que foi financiamento coletivo, não foi, Júlia? Que teve até o... Eu tenho esse. Cara, eu não tenho esse. Não faz inveja. Ele fica fazendo inveja. Tá, depois eu mostro o que eu tenho aqui e você vai ficar com inveja também. Tá? Não pode. Você não dá pra ter inveja de mim, não, Pascoal. Eu tenho esse porque... Cara, ele é lindo. Ele não é... Gente, ele é um pouco desconfortável pra ler. Eu preciso ser honesto. É pra deixar bonito na estante. E ele dá ver o osso, assim, quando eu tô com muita raiva da humanidade, eu bato o osso no chão. Joga pra cima e vê se aparece uma nave alienígena e vai todo mundo pra lá, né? Pra ver se acaba esse nosso sofrimento. Mais ou menos assim. Mas é muito legal. E aí, vamos continuar com o Kubrick, né? Porque aí, não satisfeito, ele fez em 68 no caso, o 2001. Só para salientar que é legal que o Arthur C. Clarke, ele iria parar o livro em 2001, ele não tinha mais nenhum tipo de inspiração, não ia escrever nada. E aí, Júlia, não sei se tu sabe, o Jorge Luiz Calife, o que fez a primeira tradução de Duna pro Brasil, ele mandou um conto pro Arthur, dando uma ideia de como ele poderia continuar o 2001. E a partir dali, o Arthur C. Clarke destampou o cérebro dele, ele fez os livros, fez uma dedicatória especial ao Jorge Luiz Calife, né? E a partir dali o Jorge Luiz Calife começou a traduzir vários livros de ficção científica aqui no Brasil. É muito legal esse parênteses. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Eu esqueci de comentar que uma coisa que eu acho muito legal de 2001 também é que é isso, a história
apesar de ter sido escrito ao mesmo tempo que o filme, a história inicial era do Clarke, né? Porque, na real, o conceito de um monolito na Lua, uma coisa misteriosa, construída por uma outra civilização, que ninguém entende direito como é que é o conceito de um conto que ele escreveu que chama O Sentinela, que tá na nossa edição de 2001 e está disponível gratuitamente. É só ir no link da bio do nosso Instagram que tem lá pra você baixar. Mas é muito legal isso, porque é uma ideia, um conceito que o Clarke tinha na cabeça dele, e aí conversando com, tipo, um brother, eles começaram a elaborar isso e transformar em, tipo, duas das obras mais influentes da ficção científica do século XX. O Arthur C. Clarke, pra mim, assim, é o segundo escritor de ficção científica que eu mais gosto. Claro que o primeiro é o Frank Herbert, mas o segundo é o Arthur C. Clarke. Eu leio, assim, eu acho a escrita dele muito boa, muito gostosa, muito tranquila. Você vai lendo e não para, você quer saber mais. Pra mim, o livro que eu mais gosto dele é O Fim da Infância. Mas eu gosto muito do Fim da Infância, eu acho muito, muito legal. E a gente vai continuar com livros que viraram filme, são livros clássicos que até hoje em dia influenciaram vários outros diretores para várias outras obras. O Laranja Mecânica, né? O Laranja Mecânica é pelo Anthony... Agora eu esqueci o sobrenome. Pronto, exato, Anthony Burgess. Ele foi publicado em 62, e aí o Kubrick ele coloca como filme em 1971, né? E claro, fez muita mudança também. Sim. Mas eu não sei se vocês fizeram a mesma coisa que eu. Eu só conheci Laranja Mecânica, eu só soube que tinha um livro chamado Laranja Mecânica depois que eu assisti o filme Laranja Mecânica. Não sei se isso passou por vocês. Vocês já conheciam o livro antes ou já conheciam o filme? Vou falar por mim, assim, eu na verdade, por incrível que pareça, eu li primeiro o livro. Nossa. Né? Eu li primeiro o livro, porque eu lembro que eu tinha assistido 2001 e não tinha entendido nada. Só achei um filme lindíssimo, não tinha entendido nada. Sim. Aí eu lembro, acho que na biblioteca do colégio tinha uma edição bem antiga e tal. E eu li primeiro, até porque eu não podia ver no cinema. Teve algumas... Ele é um filme... teve algumas... Sempre rola, né? 10 anos depois, 20 anos depois, volta pros cinemas, né? Aí eu disse assim, agora eu vou assistir esse filme, mas antes eu li o livro, né? E pra mim foi muito importante ter feito esse caminho inverso, né? Porque, queira ou não queira, o filme é um ícone da cultura pop, né? Mas pra mim foi importante porque o Kubrick, cara, ele é um diretor muito autoral, né? É impossível ele dirigir algo comercial, né? Se a gente parar pra pensar em até o mesmo Spartacus, que é um filme ainda muito comercial, ele tá o tempo inteiro ali colocando um pouco da assinatura dele, mesmo o estúdio podando ele, né? Então eu queria meio que conhecer um pouco realmente da essência. E me fez muito bem. Porque, por incrível que pareça, eu não curto Laranja Mecânica, o filme. É até algo problemático quando eu falo assim na roda. Eu não curto, eu prefiro o livro. Shame. Eu prefiro o livro. Shame. 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 Shame, shame, shame. Shame on you. Shame, shame, shame. Shame on you. Desculpa, gente. Eu amo o Kubrick, mas eu não gosto do filme Laranja Mecânica. Júlia, tu conheceu Laranja pelo filme ou pelo livro aí? Não, eu comecei pelo filme. Eu comprei o livro antes de entrar na aula, porque é isso, eu descobri que tinha... A Júlia fala assim, como qualquer pessoa normal, eu conheci primeiro o filme. Exatamente, assim, como grande parte da nação. E aí eu lembro quando eu descobri, tipo assim, é isso, eu vi numa livraria, eu comprei uma edição que eu não acho tão bonita. Hoje em dia eu acho a nossa edição mais recente linda e eu gosto muito. Sim. Mas eu não sabia também, eu fui descobrir isso acidentalmente, porque só tinha ouvido falar no filme. O legal do Laranja Mecânica, né, existe uma diferença do final do Laranja Mecânica do livro, que é o último capítulo do livro, ele não entra no filme, o Kubrick ele porque ignora, ninguém vai dizer o final, não sei se... Não, mas... O livro foi escrito em 62, mas... Sem spoilers. Mas você sabe que o Kubrick, a edição que o Kubrick leu não tinha o último capítulo, porque quando foi publicado nos Estados Unidos, algumas editoras, tipo assim, os editores cortaram o último capítulo porque ele era polêmico. Então, quando o Kubrick leu, ele leu... Tipo, obviamente, depois ele sabia, né, que tinha um capítulo que ele não tinha lido. Só que e aí ele fez a escolha de realmente adaptar a edição que ele tinha lido inicialmente, por causa dessa polêmica do final. Ele diz assim, vou fazer mais polêmico, então.
Não passou na Inglaterra, ficou proibido por muito tempo. Sim. Aqui no Brasil, obviamente, década de 70, ditadura militar, não rodou esse filme, só foi aparecer uns 10 anos depois que... Essas versões que começaram a, como você fala, Rio, aparecer de novo pra galera assistir, porque ele é muito, assim, polêmico no sentido de morrer. Hoje em dia, é interessante como alguns livros envelhecem de forma... soberba, né? Fica assim uma coisa como se fosse hoje em dia. Você vai ver o filme, que vai falar um pouco de delinquência, eu tô colocando aqui entre aspas, juvenil, né? Dentro de uma sociedade. E o que é que acontece com a questão de escolhas, de liberdade, de sistemas de governo se aproveitando para propaganda, para promover propaganda de eliminação dos delinquentes, né? A gente vê isso muito hoje em dia, né, Hildon? É muito, muito tranquilo isso. Vamos matar todo mundo que é ruim, que as coisas ficam boas, né? Então, assim, não existe um aprofundamento maior nas questões sociais de como isso poderia ser enfrentado. Então, por si só, isso é um tema que até hoje em dia causa, né, muito, muito incômodo para algumas pessoas. Não, total. Eu acho... o Kubrick, ele nunca foi um diretor simples, né? Ele sempre foi um cara que ele transgrediu várias coisas, né, cara? O Laranja Mecânica, o filme, ele me incomoda de diversas formas, assim, porque essa é a intenção, né? Essa é a intenção. E eu acho muito legal todas as discussões que tanto a obra, o livro traz, quanto o próprio filme também traz, em dizer bem claro assim, tá, bandido bom é bandido morto, então deixa eu mostrar aqui pra ti como é realmente algumas dessas ações que você tanto defende. Será que é isso mesmo que a gente quer como sociedade? Sabe? E eu acho uma baita de uma crítica, e infelizmente até a gente já conversou várias vezes, né, Pascoal? Eu acho que as pessoas não estão, ou não estão lendo mais, ou estão perdendo o entendimento, né? Acho que a ficção científica, ela sempre foi muito reveladora, né, de nossa sociedade como um todo. E o Sir Clarke e o Kubrick, nessa unidade, sempre foram muito na carne, né? Sempre foram muito dizendo, cara, é assim, deixa eu te mostrar como a sociedade pode ser pior, né? E eu acho que a gente precisa dessas obras o tempo inteiro, em cartaz, em catálogo, as pessoas precisam conhecer, até para que a gente faça esses paralelos, né? Sei lá, eu fico às vezes muito preocupado com os caminhos que a gente está seguindo, sabe? Agora sabiam quem era o mestre e o líder. Ovelhas, pensei eu. Mas um verdadeiro líder sempre sabe quando deve ser generoso com os seus vassalos. Júlia, me diz uma coisa, falando também sobre a questão do livro, né? A gente sabe que ele tem um idioma, né? Que é uma mistura de russo com inglês, né? Foi inventado pelo Antônio. E às vezes a pessoa pensa que isso vai, de alguma forma, confundir ou fazer com que a leitura não flui. Mas é muito assim, né? Você vai lendo e depois você se acostuma, né? Com os termos e vai indo, né? Na leitura. Eu acho que assim, tem um nível de estranhamento, mas é isso, foi totalmente intencional por parte do autor, né? Tipo, faz parte da experiência de leitura você começar o livro um pouco confuso, você não tá entendendo direito o que tá acontecendo, você tem que persistir na leitura e as coisas vão se encaixando. Mas como a gente sabe que isso é uma questão para muitos dos leitores, a gente tem a nossa edição tem um glossário no final, então se estiver incomodando muito, você não saber o que significam todas as palavras logo de cara, você pode ir lá olhar no final. Esse glossário não estava na primeira edição do livro, foi um compilado que foi feito depois. E aí, se vocês quiserem ver como o livro foi feito, a Aleph colocou essa semana. Eu vi. Como, cara, desde lá, que coisa linda, que saindo lá. Eu só queria dizer, cara, dá uma paz, é muito lindo. Paz, o livro é muito lindo. E só para dizer, gente, esse é um outro livro que a Júlia prometeu pra gente. Então, vamos sortear também um livro de... Esse do vídeo da gráfica, Júlia? Pode ser, agora que voltou pro catálogo, a gente pode sortear esse. Olha aí. Nossa, não vai ter sorteio, esse vai ser retido na frente. Vai pro sorteio, gente, a gente vai colocar. Essa edição é super legal, porque é isso, ela é uma edição muito feita pra quem é fã do filme também, né? Porque tem textos complementares, tem ilustrações, assim. Então é uma edição super especial que vale muito a pena também. Show de bola. E olha só, a gente passa agora pra Blade Runner, né? A gente passa pra Blade Runner, porque assim, a gente tá vendo que a gente tá pegando filmes década de 60, década de 70, pegou agora o de 2020, que é o Periférico, a gente tá
pegando aqui ampliando todo aqui o nosso leque aqui da ficção científica. E o Blade Runner é importante porque ele tá em várias épocas, né? A gente teve o Blade Runner feito pelo Ridley Scott, e a gente teve o Blade Runner 2049 continuado pelo lindão Denis Villeneuve. E eu amo. Eu amo. E aí eu vou só complementar, cara. Nós vamos ter também um outro livro, né? Um outro livro desculpa, outro livro não. Uma série na Amazon. É verdade. Tá? Uma série da Amazon que vai ser de Blade Runner 2099. A Amazon já oficializou a produção, uma série de live action do universo cyberpunk, baseado. Olha só, o Ridley Scott vai estar na produção executiva. Tá? Ele vai ser logo após Blade Runner 2049. Ele vai continuar. E aí, esses são filmes, Hildo e Júlia. Na época, eles nunca são sucessos, nunca foram sucessos de bilheteria, Sim. Mas é aquele negócio de envelhecer bem, como um filme, viraram cults e hoje são reverenciados, né? O que é que vocês acham desses dois filmes baseados, obviamente, que não vale até falar, né? E o livro do Philip K. Dick é Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, né? E aí... É uma pergunta, né? Exatamente. E no caso, o Ridley Scott, no filme, colocou o Blade Runner, não teve mais quem desassociasse o nome do livro ao filme, e ficou o Blade Runner mesmo. E aí a Aleph também é competentíssima, ela é muito competente em fazer capas lindíssimas. Sempre tem uma novidade com o Blade Runner. Mas vamos lá. Fala um pouquinho aí do teu amor pro Blade Runner, Hildo. Cara, assim, foi engraçado, né? Porque eu também vi Blade Runner a primeira vez nessas sessões depois, né? Foi, acho que a edição de 10 anos, uma coisa assim. E ainda era, quando eu vi, ainda era a versão com o final, olha de quem, né? Do Kubrick, né? Porque o Ridley Scott faltou grana, tanto que... Ah, é verdade. Tem uma Millennium Falcon, viu, gente? Lá no filme do Blade Runner. E assim, o final não fazia o menor sentido, né? Porque era um planeta, um universo cyberpunk, super sujo, super... Sabe, não tinha mais nada, de repente, o final lá do filme, eles andando naquele carro antigo, com aquele lugar lindo e maravilhoso, cheio de árvores, e você ficava um pouco perdido, mas mesmo assim eu apaixonado, né, pela interpretação do Rutger Hauer também, com aquele... Acho que foi a única vez que o Rutger Hauer ele atuou na vida dele, né? É isso. E ainda foi improvisado, porque a cena, né, do Lágrimas na Chuva é improvisada. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Eu acho que foi assim, cara, ele deve ter levado um chifre, alguma coisa, ele tá muito triste. Gravem esse homem chorando, por favor. Cara, lindo, eu sou muito fã. E quando eu soube do Villeneuve fazendo o Blade Runner, eu fiquei muito curioso, porque eu sou muito fã do Ryan Gosling, eu acho que ele é um dos grandes atores dessa nova geração. Drive, assistam Drive. Drive é exatamente. Drive cara. é um negócio incrível, é um dos filmes da minha vida, Drive É maravilhoso. E fiquei um pouco preocupado, porque eu achava que o estúdio ia meter muito dedo, né? Mas tem um momento de estúdio que você percebe, mas ele é um filme extremamente melancólico. A cena dele diminuto, olhando para aquela holografia gigantesca da Joy, inclusive quem me segue no Instagram, em breve vai ter uma ilustração minha, né? Porque eu tô fazendo um Inktober na data e o que eu quiser, sabe? E eu fiz da Joy com o personagem do Kay. Cara, eu amo, porque ele é um filme extremamente melancólico, como nós somos diminutos, né? O próprio personagem do Jared Leto, esse deus onisciente, cibernético, que tudo vê e nada enxerga, né?
Acho espetacular, tô super curioso. Aí fui ler, né? Antes. Eu li recente, engraçado. O conto eu li recente. Eu li tem, sei lá, 5, 6 anos só. Justamente por conta da Aleph. E, cara, maravilhoso, bicho. Assim, só expande pra mim o meu amor por Blade Runner, por Android, sonho com ovelhas elétricas, né? Então acho fantástico. Júlia, vou perguntar aqui pra Júlia. Quando o Adriano Fromer esteve aqui, né, o diretor executivo da Aleph, no Dunaverso, ele diz que quando uma pessoa pediu indicação pra ele, tipo assim, ó, nunca li nada de ficção científica, ele indicava o Blade Runner. Tu acha que é uma boa dica do chefe? É uma pergunta complicada, né, Rio, essa que a gente faz, né? Rapaz, você vai colocar nossa convidada, né? Não vamos dispor com a chefia, né? Não, eu acho engraçado, não lembrava que ele tinha dito isso. Eu acho que é um bom livro. Foi um dos primeiros livros que eu li da Aleph, sabia? Mas, que legal. Se for indicar eu indicaria o primeiro livro que eu li da Aleph, que foi Eu, Robô. Porra, eu amo Eu, Robô, Júlio. Eu acho que é um ótimo livro pra começar a ler ficção científica. Acho que o Asimov, ele é o meu favorito do Asimov, inclusive, porque eu acho que tipo assim, é tão simples, assim, é tão legal de ler, sabe? Você fica lendo, tem uns pontos, tem uma história que passa por trás, e você vai viajando no tempo. Eu acho muito massa. Mas eu acho que Blade Runner é um bom livro também pra começar. O negócio, e assim, é um ótimo pra começar o Philip K. Dick, na real, porque o Dick, ele é meio doido. É verdade. Dá umas viagens, assim. E aí, mas é isso, mas acho que também uma coisa que eu sempre destaco quando vou falar desse livro, do Blade Runner, é que é muito diferente do filme, né? Tipo, outra coisa, tipo, outros acontecimentos. Tem um pano de fundo que foi mais ou menos tipo assim, da onde surgiu, só que assim, os acontecimentos em si acabam sendo bem diferentes, assim, eu acho que mas é aquela coisa, né, o filme acaba tendo uma interpretação de um material e você acaba tendo duas obras que são muito diferentes, mas que ao mesmo tempo têm suas qualidades muito grandes, assim. Estão falando de quando vocês assistiram o filme pela primeira vez, eu assisti o filme na escola. Eita, quem foi esse corajoso que passou o Blade Runner pra vocês? Pior que eu não lembro nem que ano que foi, mas eu lembro que eu assisti esse filme na escola, assim, foi tipo, pra fazer algum trabalho, alguma coisa, e o professor passou lá. Então, eu acho engraçado, porque é isso, eu vi o filme primeiro e fui ler o livro depois, e eu fiquei meio surpresa, porque eu achava que ia ser muito parecido, e no final não era. A versão do Ridley Scott, a versão do diretor, tá disponível na HBO Max. Eu já assisti. Sim. É muito legal. E Júlio, olha só. O filme é feito em 82, né? A gente tá muito ainda, os executivos da Warner estão muito ainda naquela vibe de ficção científica de aventura, né? Aos moldes de Guerra nas Estrelas, com carros voadores. Aí eles leem assim o roteiro e assim, opa, tem carro voador, tem ciborgue assassino, tem detetive que salva a mocinha. Eles esperavam que ia ser um filme com Harrison Ford no ápice de Indiana Jones, né, de Guerra nas Estrelas. Eles imaginavam que ia ser uma coisa frenética, e a gente veio com um filme de um ritmo lento, filosófico, né, e meio que frustrou, tanto que o Rio falou, ele foi afastado, assim, não, vamos botar outra pessoa para terminar isso aqui, porque senão ninguém vai entender nada. Nem os androides, nem as ovelhas, você não vai sonhar com nada, nem com ovelha, nem com nada. E meio que teve que fazer essa mudança. Mas é legal, né, Júlia, se a gente vê um filme envelhecer bem e ver um livro também, as pessoas lerem ainda hoje e achar legal. Não, e eu acho que assim, o negócio do Blade Runner pra mim também é que, mesmo que na época não tenha feito um grande sucesso comercial, ele virou um filme cult na época. Então ele foi um filme que acabou influenciando muito o movimento cyberpunk, assim. O cyberpunk na literatura começa depois não, junto ao mesmo tempo, mas muito inspirado na estética que a gente vê no filme, muito mais do que no livro. Então assim, o livro Android Sonho com Ovelhas Elétricas não é exatamente um cyberpunk, mas tem algumas ideias que estão presentes lá que vão ser exploradas depois para autores que nem o William Gibson em Neuromancer. Mas ele pega muito da estética do filme, então eu acho que isso é uma coisa muito legal também, como a ficção científica acaba mesclando mídias de um jeito muito forte, porque essas adaptações mudam muito do material original, mas ao mesmo tempo complementam a cultura no geral, e especialmente entre autores e pessoas que estão pensando outras formas de contar histórias na ficção científica. Assim. Capa nova, tá? Da Aleph, eu agora não vi a última capa. Porque a minha coleção da Aleph é aquela com aquelas... Todas aquelas do Philip K. Dick,
que é mais aquelas antigas, né? Mas Aquela preto e branco? aquelas todas. Eu não vi a atual, mas deve estar linda. A gente tá com uma capa. Hoje em dia a gente tem 2 edições desse livro. Uma é uma capa ilustrada pelo Rafael Coutinho. Nossa, eu adoro o Rafael Coutinho. Sim, ele é um máximo. E essa capa é muito legal e ele tem bastante. E é isso, né? Foi quando a gente mudou o nome, começou a apresentar o livro como Blade Runner, justamente para poder chamar pessoas que tinham um livro e que iam ver lá na prateleira da livraria e falar, pô, olha, é isso aqui, que legal. E aí a gente tem uma outra edição, que é a que eu tenho, que eu ganhei de um amigo secreto em 2018, que é a edição de 50 anos, que é tipo uma edição especial, capa dura, com ilustrações de vários artistas e textos complementares. Eu gosto muito dessa edição, acho que foi tipo a minha edição do coração. Assim. Eu tô olhando aqui a minha primeira edição, né, de Androids. A capa do livro é Androids sonham com a ovelha elétrica, e aí colocava aquela sobrecapazinha meia página, colocando Blade Runner, né? Mas o início eu tinha apostado no vamos colocar o nome do livro mesmo, mas depois tem que voltar porque as pessoas realmente associam o Blade Runner, né, ao filme, e não tem como passar. E aí, vamos passar pro último. Sim, esse também vai ser mais... Só reforçando o teu, que tu tem essa edição de 50 anos, que é uma capa meio roxinha, Júlia? Isso, essa mesmo. Nossa, eu sou louco por essa edição, que ela é linda. Muito legal. E é isso, ela tem ilustrações de vários artistas diferentes. E tem até como se fosse o Deckard correndo, né? Isso. E aí ela é muito, muito legal. Tem umas coisas, tem umas edições lindas mesmo. Mas a gente vai sortear a outra, vai ser a brochura dessa vez. Que eu também acho é bem bonito. Mas a gente vai finalizar, claro, o Duna, né? Duna. E. Eu só queria perguntar uma coisa pra Júlia. Mesmo esses livros, né, da década de 60, como Laranja Mecânica. Laranja Mecânica era um dos mais vendidos, né, na Aleph. Sempre foi, né? Carro-chefe. É um livro muito bem vendido. Especialmente depois que a gente fez essa capa nova, que também é isso, dialoga com elementos do filme. Então. Show de bola. Eu acho que também por ele deve ser também, né, Júlia, porque ele conversa com outros públicos também, né? Ele conversa com aquele público que é o cinéfilo, é o cara que ele também tem uma questão do estudo de sociologia, então ele não aborda, não pega só a galera do sci-fi, né? Total. Agora, óbvio, vamos falar do mais importante pra mim, né? O mais importante para mim, que é Duna. Todos nós, né? Duna. É verdade. Duna, né, Pascoal? Todos nós. Mas aí eu falo assim pra botar a culpa só pra mim. Mas Duna, a tentativa de Duna no cinema, cara, é um prodígio, né? Então, assim, hoje em dia eu sei de fontes aí dentro da Aleph que Duna é o carro-chefe, né? Não? É o nosso livro mais vendido faz um tempão. É isso, o filme, cara. Incrível, né? Isso. Não tem como. Começou um hype muito grande, e já era um livro que vendia muito bem antes, mas com o filme deu uma bombada, meio absurda, assim. Não, e aí vocês fizeram uma estratégia de marketing fabulosa. Começou a questão... Pode falar, fale aí, eu quero ouvir você falando de Duna, coisa mais linda. Não, foi isso. A gente, quando a gente ficou sabendo do filme, eu já sabia que a gente ia ter que fazer uma grande campanha. A gente fez muito pensando em Duna e também em Fundação, só que pra Fundação teve várias questões, né? Então, que tava uma animação muito grande, mas depois o público não aceitou muito bem, então a gente trabalhou menos, assim. Mas a adaptação de Duna tava com expectativa muito alta, o pós foi muito bom, ainda por cima, o Villeneuve só adaptou metade, então ainda tem metade do livro pra adaptar, então as pessoas ficam tipo assim, eu quero saber o que acontece, vai lá ler o livro. E a gente conseguiu fazer essa campanha em parceria, inclusive, com a própria Warner, de ter, enfim, brindes, e a gente conseguiu fazer sobrecapa e pôster e várias coisas em parceria com eles, que ajuda bastante também a avisar para o público de que esse filme que está tão hypado também tem um livro. Eu acho que esse é o trabalho muito grande que a gente tem dentro do marketing quando a gente tem essas produções que estão sendo adaptadas, avisar para o público, porque muitas vezes as pessoas não sabem, então, e muita gente prefere ler antes de assistir, né? Então a gente sempre tenta fazer esse trabalho de divulgação muito forte, de reforçar, né, a qualidade do material original. E vocês colocaram os box. Os box são lindos, são lindos. E aí lindos. Tem um box. E a gente ainda fez isso. A gente adora box, né? Você já, acho que isso.
conhecido, assim. Aí a gente teve box 1, box 2, aí já teve o box pocket, então tem box para todos os gostos. Faz parte também dessa forma de apresentar esse livro que é tão importante para a história da ficção científica de uma forma que ele atinja vários públicos, assim, não só quem é muito fã de ficção científica, mas também quem é muito fã de cinema, também quem é muito fã do Timothée Chalamet, também quem é muito fã de um livro bonito para deixar na estante, que vai ter lá a edição pocket, vai poder folhear e vai poder ler o livro também. E acho que Duna é um livro muito bom de vender, porque é um livro muito bom. Tipo, é uma série Sim. muito boa. E também a escrita do Frank Herbert não é porque eu gosto, mas é muito tranquila. As pessoas só ficam assim assustadas com as terminologias, que são bem tranquilas em relação, tipo, laranja mecânica, até uma coisa também bem tranquila. Mas a escrita dele é muito legal. E aí, você falando isso aí, sobre a questão do boom, né? As pessoas até me perguntavam assim, Pascoal, não era melhor ser uma série em vez de ser um livro? Não, porque assim, na minha opinião, tá? O mesmo filme do David Lynch não sendo... Até hoje em dia as pessoas, alguns não gostam, os mais novos que assistem não acham tão legal, mas o filme é uma outra coisa, é uma escala muito maior, né? Então assim, a gente vê com o Denis Villeneuve, e aí eu tava falando com a Júlia aqui, falando com a Júlia aqui no bastidores, vendo quanto o Villeneuve também acertou. Ele colocou, que a Júlia tá falando, Júlia, me diz como é que fica lá, quando vocês vão para esses stands aí de algumas bienais, né? A galera passa, vê o Timothée, né? E aí diz, opa. Fala aqui, gente, Timothée, vamos comprar, tipo, ou sei lá, quer comprar a edição que tem a cara do Timothée. E assim, é muito engraçado, né? Que vendendo livro. Qualquer pessoa que gosta de livro, geralmente já ouviu essa gente reclamando que, não quero mais livro com a capa do filme. Então a gente não faz isso, né? A gente faz só uma sobrecapa que você pode tirar e embaixo tem o livro bonitinho, do jeito que ele nasceu. Tem uma galera que quer a sobrecapa, porque é isso, gosta muito do ator, gosta muito da Zendaya, tipo. Então Momoa. Exato. Do Momoa. O Momoa, exato. Então, a galera, tipo, se anima e consegue dialogar com um público mais novo, tipo, é isso, uma adolescente que adora o Timothée Chalamet, que vai assistir o filme por causa disso, vai falar, pô, que interessante, vou ler o livro, vou expandir esse universo que é muito rico. Então eu acho que foi um acerto muito grande. Ele coloca Zendaya, ele coloca esse fandom mais jovem, né? Ele atrai essa galera para um filme que sim, é complicado de passar pra galera. E eu acho que ele acertou perfeitamente, apostou mais na questão visual, explicou o básico, e agora vamos pra ação. Os detalhes, o aprofundamento tá no livro, é o complemento, é tudo um complemento. Eu tô muito animado para essa segunda parte. A Warner Bros. Que convidou a gente para a estreia. Estamos aqui, Warner, por favor, né? Quando for em 3 de novembro, o filme vai estrear em 3 de novembro do próximo ano, mas provavelmente vai ter pré-estreia, né? Vai ser em outubro, finalzinho de outubro. Vamos estar lá novamente. Aleph, estou à disposição, eu e Rildo, para conversarmos sobre o filme na época. Vamos botar a vibe. Vamos bombar de novo para colocar novamente. Acabar a tinta aí. Não puderam mais nem imprimir livro, porque acabou a tinta de tanto livro que vocês venderam, né? Que a nossa ideia é essa. Por que, né, Rildo? De repente um Brian Herbert, né? Olha aí, uma fanficzinha gostosa. Novamente, não faço promessas além de prometer que... Eu estou fazendo a minha parte, vocês estão ouvindo? Façam a de vocês. Compre os livros. Compre os livros da Aleph. E se a Aleph perceber que tem público, manda e-mail, manda mensagem. Eles amam receber mensagem. Né? Então vão pedindo, agora gente. Que não sou mais que respondo. Agora que você não está lá, vai mandar. Então peço. A gente sabe que tem essa demanda, a gente está atento, a gente vê todos os pedidos, mas é isso, coisas que estão sendo debatidas internamente, não posso... A gente não está pressionando aqui, não, eu respeito muito. Mas é um tipo uma pressão legal, positiva. Sim, lógico, faz parte. Só dizer Pode dizer assim, tem mercado. Então vamos mostrar a cara, frame, vamos lá para o Aleph dizer assim, olha que lindinhos, vamos continuar.
nós estamos finalizando o Grande Rio. Esse bate-papo, assim, que passou voando com a Júlia Forte. Foi uma honra incrível. Conheci a Júlia, só conheci a Júlia mandando mensagenzinhas de texto e ela me respondendo com todo carinho. Assim, nunca deixou de responder. Isso é uma pessoa muito competente profissionalmente. Até mesmo com relação ao conteúdo que ela produz junto com a sua equipe, mas agora também fazendo vídeos. Muito legal mesmo, Júlia. Muito importante essa fase nova da Aleph nas mídias sociais. É importante. A gente se sente mais perto de vocês, né? E aí fica aquela parceria realmente. E sempre ela está disponível, o Rio aqui, como a gente tem hoje, 3 livros para sortear. A gente vai depois falar bem direitinho como é que deve ser feito, né? A gente vai criar o post bem direitinho para poder vocês saberem como faz para concorrer a esses 3 livros que a Júlia vai colocar aqui pra gente. Eu queria que o Rio, no primeiro, fizesse suas considerações finais desse episódio e depois a gente finaliza com a Júlia, com as considerações finais dela. Grande Hildo, manda ver. Cara, não, minhas considerações finais para esse episódio é, em primeiro lugar, agradecer. Foi engraçado no decorrer do papo quando eu percebi que muitos dos livros que eu amo de paixão, são meus livros favoritos nesse segmento, são publicados pela Aleph. Então acho que as minhas conclusões é agradecer ao trabalho de todo mundo da Aleph, agradecer você, né, Júlia, em nome da Aleph, por ter trago tanto o sci-fi clássico, né, que amamos de paixão, como novos autores, né, autores que devemos conhecer, a sua própria indicação no Pitadas com Melange, né, O Astronauta, né. Se a gente parar para pensar também a própria Guerra do Velho, né, é um autor recente, não um autor tão antigo. Então, assim, minha consideração final é agradecer ao trabalho incrível, sempre pensando nessa questão da estética, porque esse negócio de livro, não julga o livro pela capa, a gente acabou. A gente gosta de capa bonita, sim. A gente gosta de box, a gente quer um luxozinho, sim, certo? Ostentação na minha prateleira. Exato, sim, exato. E quero poder ler também muito dessas obras, né, que até então não eram publicadas com tanta força aqui no Brasil, né? Obrigado por trazer tantos mestres e mestras da ficção científica. Júlia, suas considerações finais e, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação, que foi incrível. Fique à vontade para dar o seu recadinho do coração. Gente, eu que agradeço o convite, foi realmente muito legal. Eu admiro muito o trabalho de vocês, Pascoal no Instagram, que tem uma página muito importante. A gente, aqui na Aleph, a gente acredita muito no que a gente faz, é que eu estava falando bem mais cedo, né? A gente gosta muito de ficção científica, a gente gosta muito dos livros que a gente publica, então por isso é muito bom a gente sempre conversar e ter esse diálogo mais de perto, assim, com as pessoas que leem o que a gente publica, assim. Muito obrigada mesmo, tô super feliz. Podem me chamar outras vezes, eu adorei. Opa! Eu como fã de podcast, tô indo assim agora. Júlia já vai gravar semana que vem? Semana que vem. Aí talvez um pouquinho mais pra frente. A gente com certeza vai fazer coisas pra trabalhar continuar trabalhando com Duna, que é um livro sensacional e que agora com esse filme, a segunda parte do filme abre 1 milhão de possibilidades novas também. Eu queria muito agradecer o convite e também todo o carinho, assim, eu me senti muito, muito bem recebida. Mas a recíproca é a mesma. Então, vamos finalizando aqui mais um episódio do Dunaverso. Saudações, Frames, até o próximo. Até, galera. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com